nós convidamos a advogada tributarista Valdirene Fragnani. Doutora, boa noite. Olá, seja boa bem-vinda noite. aqui ao Cenário Econômico. Obrigada pelo convite. Eu me lembro do governador Mário Covas, nós estamos falando dos anos 90 ainda, quando ele reclamava da guerra fiscal, porque os outros estados ofereciam benefícios gigantescos e ele não tinha condição de oferecer, era contra a guerra fiscal, tinha uma matéria inclusive no Supremo discutindo esse assunto, e mesmo assim ele conseguiu levar a Honda, porque a grande graça da guerra fiscal na época era tentar atrair montadoras, isso nos anos 90. Conseguiu levar a Honda para Sumaré e para Indaiatuba a Toyota. Conseguiu trazer as duas empresas para lá, dizendo, olha, eu posso oferecer 3 coisas aos senhores. Ele me disse na conversa que ele teve com o japonês. Eu tenho um mercado consumidor do lado de vocês e infraestrutura, porque as estradas estão ali próximas, tinha aeroporto e tudo mais, e uma universidade capaz de te dar mão de obra, que era a Unicamp e a Escola de Engenharia de Piracicaba. Essa guerra fiscal que tanto trouxe problema lá no país, está com os dias contados ou não? Aparentemente sim, né? Na verdade, a ideia do Michel Temer e até atendendo aí um pedido dos empresários dos próprios estados, né, que estão em situação caótica, seja porque, por conta da própria guerra, abriram mão de receita, né? E você trouxe aí questões dos anos 90, a gente pode dizer que todos os estados aí, de certa forma, usaram e abusaram da guerra. O que é a guerra, basicamente? É quando o Estado dá incentivo sem o acordo dos demais, não é? E o que acaba criando uma concorrência desleal e a economia acaba gerando em cima de um artificialismo, né? Você tem a impressão de que pagando menos tributo, você talvez possa ter melhores produtos, na economia de tributo você incentiva aquela determinada atividade, quando deveria ser o contrário, né? Não dessa forma, né? Porque a empresa que vai, não exatamente a situação paulista, né? Mas a empresa que vai, como foi, né? Em muitas situações no Nordeste e tudo mais, ela acaba tendo mais custos para ir para lá, mas tentava compensar essa questão tributária. Isso foi tomando um vulto nos últimos anos, até que a reforma tributária nunca saía, e o nosso presidente, Michel Temer, tomou a iniciativa, até por pressão, e o que é engraçado é que o texto foi aprovado à unanimidade, só com 2 no Senado? No Senado, né, só com 2 abstenções, o que leva a crer que, de certa forma, os estados vão levar à frente o que está ali. Por que ela não resolve em parte, não resolve totalmente, respondendo a sua pergunta? A ideia dessa medida provisória é colocar um corte. Eu divido a guerra na situação que ela está hoje. Inclusive, ela se aplica aos incentivos que existem na data da sua publicação, que foi ontem, né? Exatamente, terça-feira. Então, ela tem um corte. Esse corte é futuro e passado. O passado, então, em relação a estes incentivos que não tiveram aprovação do CONFAS. Okay? Em cima desses incentivos... CONFAS é o Conselho dos Secretários de Fazenda. Exatamente. A rigor, né, para não haver a malfadada guerra, toda vez que você vai dar um incentivo, você teria que pedir o aval da unanimidade de todos os estados. Esses incentivos tidos como ilegais ou inconstitucionais são justamente aqueles que o Estado dava unilateralmente contra o CONFAS, sem o apoio do CONFAS. Isso já tinha os dias marcados porque o Supremo Tribunal Federal já vinha dizendo que eles eram inconstitucionais. Desde os anos 90. Exatamente. Então, o que fazia com que cada estado, aí você tem os 2 personagens, né? O estado prejudicado, porque a empresa saiu do seu território e foi para um estado que deu o benefício. Então, tanto aquele estado contra aquele benefício e, por outro lado, esse mesmo estado, você deu um exemplo do estado de São Paulo, que também acabava usando, né, a guerra fiscal. E o que essa medida provisória ela traz? Ela muda o quórum, ela traz uma exceção a essa regra específica para resolver esse tamanho desse buraco, que são estes incentivos. Mas 15 anos é um tempo demais para uma regra de transição? Com certeza. Na verdade, não são todos que são 15 anos, né? Dependendo do setor. Dependendo do setor, vai até 1 ano, né? Tem ali uma graduação. Mas a ideia é que esses benefícios com esse quórum qualificado sejam vários, sejam convalidados daqui para frente e que haja um perdão em relação ao passado.
Esse futuro, aí que tá, Perdão exatamente do quê? Perdão por quê? Veja bem, porque a guerra, e a gente brinca, né, nós como advogados que defendemos as empresas, porque os grandes feridos dessa guerra, apesar da guerra ser entre os estados, são os contribuintes, né? Sim. Seja o contribuinte que confiou, né, naquele benefício, se instalou ali e ali criou empregos, fez toda a sua estrutura. O contribuinte, no caso, é a empresa, nesse caso. A empresa, exato. E como também aquele que compra do contribuinte que está instalado nesse benefício. Por quê? Ele acaba, como ele tem a renúncia fiscal do CMS, os estados, a despeito dele ir lá no Supremo, São Paulo e os outros estados, irem lá no Supremo reclamar daquele incentivo contra o governador, paralelamente, começou a dar início, principalmente nos estados do Sudeste, a inúmeras autuações fiscais contra as operações interestaduais que aconteciam por conta desse diferencial de ICMS. Sim. Veja bem. Que a grande arrecadação do Estado vem do ICMS. Exato. Mas quando você compra de um Estado com benefício, apesar de estar destacado lá o tributo, no percentual paulista, por exemplo, na verdade, quando você compra do outro estado, na verdade aquele tributo que eu deveria pagar para o estado do Ceará, por exemplo, embora ele esteja destacado, lá no Ceará o contribuinte acaba não pagando, ele acaba financiando, ele acaba tendo desconto. E o estado de São Paulo, como, por exemplo, dando um exemplo clássico, claro. Tá? Temos aí o estado de São Paulo e Minas Gerais, acho que talvez os mais fortes, pelo menos nessa linha de autuação. Ele acaba glosando crédito, porque o contribuinte aproveita créditos na não cumulatividade, na apuração do imposto, né, do ICMS. Ele acaba glosando o crédito, porque ele não reconhece aquele benefício como válido. Então, você tem dois personagens. Você tem um Estado brigando com o outro, esse é um lado da guerra, um lado político até, econômico também, e também o lado pior, né, o pior de todos, que são os contribuintes, são os empregos, são as empresas. Doutora, eu tenho mais um minuto, mas me permita fazer, então, portanto, a última pergunta. Do jeito que está hoje essa nova lei, porque o contribuinte, eu estou falando agora do cidadão, foi punido porque o governador da época, querendo fazer política, dava mais do que podia oferecer realmente. E os estados hoje têm problemas hoje sérios com relação ao orçamento. Porque estão deixando de receber isso da empresa que se instalou lá. Isso vai resolver? Porque o contribuinte não era chamado, ele prometia um emprego a ele e pronto, parecia que estava resolvido o problema. Só que o Estado não vive só de emprego, o Estado vive de ter recursos dos impostos para aplicar em outras áreas fundamentais. Rapidamente, o senhor acha que isso consegue se resolver? Em parte. Eu acredito que sim. Acho que foi uma medida necessária. Não havia outra solução. A solução ideal, o mundo ideal, é a reforma tributária. Né? Mas ela não saiu. Então, foi uma solução paliativa. Eu vejo assim. Doutora, obrigado pela gentileza da Obrigada entrevista. a você. Bom, a história da reforma tributária vai continuar por muito tempo ainda.